Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo que, na verdade, já aconteceu. Claro, todo vídeo que você assiste gravado aqui no canal já aconteceu, mas esse aqui aconteceu como live só para membros, que a gente está na leitura do livro do Zuenir Ventura, o 1968, o ano que não terminou a aventura de uma geração. Já tem vários capítulos aí, tem uma playlist específica. Venha ler com coça para que você acesse, você entre aí e tome contato com os capítulos anteriores. Hoje a gente vai começar na página 107 desse livro, falando sobre o golpe, o ensaio de golpe. Que a gente sabe que em 1968 nós tivemos o golpe dentro do golpe. O que foi o golpe dentro do golpe? Em 64 tivemos o golpe. Em 68 tivemos o AI-5, o golpe dentro do golpe. Aqui, na leitura aqui dessas mais de 100 páginas que já fizemos o livro, a gente sabe o quão tenso estava o cenário, o quão efervescente estava o cenário, o quão à flor da pele estava tudo no ano de 1968. E esse capítulo, começa na página 107, ao menos nessa edição que tenho aqui, ele chama-se Um Ensaio de Golpe. Vou ler e depois eu entro com os comentários de você. E você que está assistindo esse vídeo por aqui, por favor, já deixa o like agora, like, joinha na fita. Claro, quer participar da gravação do vídeo ao vivo, você tem que entrar no Clube de Membros. O Clube de Membros é moleza, meu filho. A partir de R$ 3 você me ajuda a fortalecer um trampo por aqui. Mas, sei lá, deixa o like, é o mínimo que você faz assistindo esse vídeo aí, requentado, digamos assim. Porque só a rapaziada, gente fina, elegante, sincera do Clube de Membros está vendo ao vivo isso aqui, e você no Clube de Membros assistirá ao vivo ao próximo também. Bora lá, um ensaio de golpe. Abre aspas, é inaceitável que o exército trate os estudantes como se fossem uma horda de inimigos. Olha o autor dessa frase, Carlos Lacerda. Veja você, Carlos Lacerda. Por pouco, no ano bissexto de 68, o dia 13 de dezembro não caiu em abril. Não faltou quem quisesse antecipar o calendário da crise. Quando o golpe militar de 64 completava o seu quarto aniversário, o governo Costa e Silva esteve a ponto de decretar um novo ato institucional, o AI-5. Os que ainda acham que o Marechal foi levado àquela medida extrema em dezembro por causa da rebeldia estudantil ou pela insubordinação do Congresso, deveriam visitar o período que vai da morte de Edson Luiz até as missas da Candelária, isto é, de 28 de março a 4 de abril. Já lemos isso anteriormente, está aqui disponível no canal, A Morte do Estudante que Parou o Rio de Janeiro. Esse vídeo está aqui no canal, depois você assista. Aí observariam de que maneira os setores duros do governo já procuravam ou queriam encontrar, quase 9 meses depois, um pretexto, por exemplo, para o golpe dentro do golpe. No dia 1º de abril, por exemplo, uma segunda-feira, rumores invadiram o Congresso, dando certo como que o governo iria ou editar um novo ato ou decretar o estado de sítio. O colunista Carlos Castelo Branco, uma lenda do jornalismo brasileiro, que desvendou esse ensaio de golpe, mostrava como, junto ao presidente da República, lembrava-se o precedente do seu antecessor, que não queria baixar o AI-2, mas acabou derrotado pela linha dura quando não obteve do Poder Legislativo cobertura para impor medidas preconizadas pelos meios militares revolucionários. Na coluna do dia 2, Castelinho, sempre bem informado, revelava: o MDB examina informações segundo as quais, desde a última terça-feira, isto é, antes dos acontecimentos desencadeados com a morte de um estudante no Rio de Janeiro, o governo contempla a hipótese de editar um novo ato institucional para impor medidas que não consegue ver aprovadas no Congresso. Veja você, uma crise do Executivo com o Parlamento levaria a um novo AI-5 já em abril. Lembrando que foi 13 de dezembro de 68 que o AI-5 foi de fato efetivado. A oposição não afastava a hipótese de que os acontecimentos do Rio pudessem ter, além da iniciativa estudantil, alguma inspiração militar, gente filtrada, é claro, para criar o clima indispensável às medidas de exceção. Agentes dos órgãos de informação, por seu lado, encarregavam-se de espalhar a suspeita de que as últimas agitações representavam não um fato isolado, mas faziam parte de um plano das esquerdas latino-americanas. Sempre, né? A Ursal. No dia 30 de março, a sucursal da CIA no Rio remetia para a sede um relatório de 2 páginas chamado Planos Iniciais para Demonstrações Estudantis no dia 1º de abril, contando o que se preparava, abre aspas, para o relatório da CIA.
Os líderes das manifestações estudantis agora planejam uma manifestação gigantesca para o dia 1º de abril, às 10... Opa, desculpa, chutei o pedestal aqui. Aí, foi mal. Às 17 horas locais, na praça diante da Assembleia Legislativa, onde eles passaram parte do dia 25 de março manifestando-se. A manifestação de 1º de abril será seguida por uma marcha. O roteiro e os detalhes finais serão tratados pelos estudantes em reuniões da manhã de 1º de abril. Nos planos já há o acordo de se queimar uma bandeira americana, focalizando a demonstração principalmente contra o governo brasileiro e, secundariamente, em temas anti-americanos. Olha aqui o nível de informação que a CIA já tinha em mãos. A coluna Coisas da Política, do Jornal do Brasil, registrava os rumores alarmantes sobre as possibilidades que estavam sendo consideradas pelo governo. Diante da pressão militar, Costa e Silva estaria disposto, se não editasse um novo ato ou decretasse o estado de sítio, a pelo menos ordenar a intervenção federal na Guanabara, com provável extensão da medida a outros estados. Traumatizados pela morte de Edson Luiz, e proibidos pelas autoridades de se manifestarem nas ruas, apesar do modelo de ordem que fora o enterro, os estudantes resolveram comemorar à sua maneira os 4 anos da chamada Revolução de 64. Veja você que a animosidade estava no ar. Isso é inegável e sem conteste. E o Serviço de Contra-Informação norte-americano já tinha muitos elementos em mãos, claro, com agentes infiltrados, com o nível de espionagem, de arapongagem que eles têm, do que estava acontecendo por ali no estado do Rio de Janeiro, na antiga Guanabara, evidentemente. No dia 1º de abril, às 18 horas, eles foram para a rua como quem vai para a guerra. Durante 3 horas, com paus e pedras, paralisaram o centro do Rio, depedraram lojas e bancos, viraram carros oficiais, queimaram um Volkswagen na Avenida Rio Branco e danificaram uma ambulância e 2 carros do Ministério da Saúde. Organizados em piquetes que avançavam ou recuavam quando hostilizados pelos pequenos contingentes da PM dispersos nas ruas, os manifestantes chegaram a travar lutas renhidas com forças policiais. Sobretudo nas imediações do prédio do antigo MEC, quando houve o tiroteio e luta corpo a corpo. O pau cantou, hein? Na rua 1º de março, o comandante de choque da PM, Tenente Clélio, foi agredido pela própria guarnição por não ter conseguido impedir o rapto de 3 soldados sob suas ordens por um grupo de manifestantes. Veja você, bateram na própria polícia, velho. Que, embora desarmados, espancaram os soldados. Os estudantes usaram o que as autoridades chamariam no dia seguinte de as mais modernas técnicas de guerrilha urbana. Veja você. Quando, depois, os correspondentes estrangeiros tentaram confirmar isso com Vladimir Palmeira numa entrevista coletiva, ele riu. Tudo o que nós sabemos, aprendemos com a polícia. Na verdade, pelo menos desde 1966, os estudantes estavam acostumados a apanhar ou a correr. Agora, iam inverter a relação, devolver ao inimigo o que com ele tinham aprendido. A técnica consistia em atrair grupos de soldados para determinado lugar, o que era feito pelos chamados pelotões suicidas, enquanto o grosso dos manifestantes se dirigia para os verdadeiros locais das passeatas. Os líderes e os coordenadores de grupos movimentavam-se sob a proteção de uma equipe especial, formada por jovens em condições físicas de enfrentar a polícia. Rapaziada corajosa, hein? Às vezes um grupo se reunia em um local e lá rapidamente recebia as indicações de novos pontos de concentração. Buscava-se confundir a polícia e os elementos infiltrados. Os coordenadores tinham instruções para desnortear o próprio grupo quando suspeitavam da presença de um espião. O balanço do dia não ficava devendo muito ao de uma jornada de guerra. 26 civis atendidos no Hospital Souza Aguiar e Miguel Couto, 30 soldados feridos com caco de garrafas e pedradas, um estudante morto com um tiro no coração, Davi de Souza Neiva, e 4 outros jovens baleados. Realmente, um cenário de guerra, né? Logo que soube dos acontecimentos, o ministro da Justiça, Gami Silva, solicitou a ajuda das tropas do primeiro exército.
A ocupação militar da cidade começou às 10h30 da noite, quando 1.200 soldados do 2º Batalhão de Infantaria Blindada chegaram em frente ao Ministério do Exército, precedidos por 5 carros de combate, 8 carros de assalto e 2 jipes de comando. Dali, a coluna se deslocou para o centro e esvaziou logo a Cinelândia. Ao mesmo tempo, 120 praças do forte de Copacabana se juntavam a 90 soldados da PM e, com metralhadoras, bombas de gás lacrimogêneo, fuzis e cacetetes, ocupavam a praça Cerzedelo Correia. O governador Negrão de Lima declarou depois que aceitara o auxílio do governo federal, mas não explicou por quê do efetivo de 10 mil homens da PM só mobilizara 1.750 para enfrentar as manifestações proibidas. Graças a isso, poucas vezes a polícia apanhou tanto no Rio de Janeiro. Bater em polícia a gente sabe que tem consequências, né? A desmoralização maior ocorreu no Largo de São Francisco, para onde foram despachados às peças o Brucutu. Velho de guerra, esse carro prestara grandes serviços à repressão de rua na Guanabara. Era temido menos pela sua agressividade do que pelos humilhantes efeitos que produzia. Encharcava as pessoas e derrubava no chão. Agora estava meio aposentado, vivia das glórias passadas, mas o seu nome ainda impunha respeito. A sua chegada nesse dia foi assim descrita pelo informe do Jornal do Brasil. Houve, naturalmente, princípio de pânico. O brucutu estacionou em frente aos indóceis e apontou sua mangueira na direção das vítimas. Em meio à tensa expectativa, espirrou a sua potência líquida, abalada pela decrepitude da máquina. O texto jornalista dessa época era fantástico, né? Olha que maravilha. O que aconteceu em seguida, o jornal não pôde contar com todas as letras. As pessoas procuraram se esconder quando o psicanalista Hélio Pellegrino, que liderava um grupo de intelectuais e artistas, gritou: gente, o brucutu broxou! Ele não era imbrochável. A gargalhada dos que assistiam a cena abalou a moral das tropas da PM mais do que as pedras e os paus. A broxada do brucutu. A gente via nos tempos de hoje também, né? De Porto Alegre, para onde transferira provisoriamente o governo, Costa e Silva declarava: custe o que custar, a ordem será mantida. O seu chefe do gabinete militar, general Jaime Portela, mantinha o mesmo tom. Temos que ser duros. Não podemos deixar que eles tomem conta da situação. As agitações estudantis se alastravam por todo o país. Em Fortaleza, o Serviço de Informações dos Estados Unidos, o USES, era destruído por manifestantes. Em Recife, 2.000 universitários realizavam uma passeata proibida. Em Belém, estudantes eram retirados à força da universidade, fechada pelo reitor. Em Natal, uma greve paralisava todas as faculdades. Em Maceió, protestos. Na Bahia, um estudante ferido por um policial revoltava a população. Em Brasília, a universidade permanecia ocupada pelos estudantes e cercada pela polícia. Em Minas, 3 estudantes eram baleados, um policial gravemente ferido por um paralelepípedo e um carro oficial incendiado. Em São Luís, os muros amanheceram pichados. O Brasil é o novo Vietnã. Em Goiânia, olha Goiânia, um policial civil invadiu a Catedral Metropolitana, onde se reuniam estudantes, e feriu a bala 2 deles, Telmo de Farias e Maria Lúcia Jaime. Sintomaticamente, em São Paulo, onde a polícia permitiu as manifestações, o povo foi para as ruas tranquilamente. Os conflitos pareciam proporcionais ao número de policiais que a repressão utilizava. Só as autoridades não viam isso, ou faziam questão de não ver. Na mesma hora em que o Rio pegava fogo, na capital paulista, Plínio Marcos podia discursar diante do Teatro Municipal e ser aplaudido por Ruth Escobar, Cacilda Becker, Sérgio Ricardo, Maria Della Costa e Ari Toledo, além do professor Florestan Fernandes e do Monsenhor Benedito Ulloa, capelão da PUC. Paralelamente às batalhas de fato, uma guerra de comunicados e declarações, notas e manifestos tomou conta do país nessa primeira semana de abril, tendo o Rio de Janeiro como centro nervoso. Cara, você vê, né? Como que as coisas vão pipocando ao mesmo tempo, sem a comunicação do WhatsApp de hoje, né? Era uma insatisfação coletiva de uma molecada que estava engajada nesse processo, estava insatisfeita com o que acontecia. É o tal do ethos, é o espírito do tempo.
Na terça-feira, dia 2 de abril, o ex-governador Carlos Lacerda resolveu falar. Um dia antes, o seu amoroso Lima já denunciara em conferência. Vivemos um regime de ditadura mascarada e, o que é lamentável, que nem ao menos tem a coragem de se declarar franca e honestamente ditatorial. Alceu podia falar. Nem essa ditadura, nem a anterior, nem as posteriores ousaram fazê-lo calar. O doutor Alceu não era político, e tocar nele era como tocar em um monumento. Com Lacerda, era diferente. Desde que rompera com a chamada revolução que ajudara a fazer, passou a ser considerado um traidor, e era tão odiado quanto tinha sido amado. Ele andava silencioso e não se manifestara nem mesmo por ocasião da morte de Edson Luiz, para não dar pretexto. A última vez que pronunciara, há 15 dias, numa entrevista, foi para uma conclamação de paz. É hora de se levantar o povo para pedir anistia, mas, diante do golpe que se preparava nos bastidores militares, ele decidiu lançar um manifesto. Veja você a ousadia. Reuniu-se com o ex-presidente Juscelino Kubitschek e depois entregou ao deputado Renato Archer, ambos companheiros de frente ampla, um documento para ser divulgado. Só para contextualizar você, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda eram inimigos, eram adversários brutais. Carlos Lacerda tentou um golpe para que Juscelino Kubitschek não assumisse o poder depois da eleição. E, nesse momento, dessa crise de 68, eles propuseram um pacto contra os militares. Veja você um manifesto assinado por dois, Juscelino Kubitschek e também o Carlos Lacerda. A violência tornou-se norma nas relações entre governo e povo. Do restaurante do calabouço à Constituição da República, esse governo, qual sermanaram os mistificadores, faltou a sua palavra. Era a primeira vez que Carlos Lacerda se solidarizava com as manifestações estudantis que antes se contentavam com os apoios de intelectuais, sacerdotes e líderes sindicais. Isso, porém, não foi o suficiente para sensibilizar a UNE, que, em nota, rejeitou a solidariedade. Isso aqui que eu digo de política DCE, né? Você nunca nega um apoio, velho. Em compensação, o governo sentiu-se logo atingido, mais precisamente os militares, contra os quais se dirigia o manifesto. Ninguém deseja a baderna, mas ninguém suporta a crueldade e a covardia. É inaceitável que o exército trate os estudantes como se fossem uma horda de inimigos. Isso, com a assinatura de Carlos Lacerda, pegou pesadíssimo para o exército brasileiro. Depois de segui-lo e persegui-lo com ameaças não consumadas de prisão, as autoridades se preparavam para finalmente se vingar de Lacerda. Era só aguardar. A resposta viria antes de terminar a semana. Enquanto isso, vivia-se a tensão daqueles dias. Os boatos e rumores chegavam às redações dos jornais misturados com informações, e não se sabia quais eram os piores. Na quarta-feira, véspera das missas do sétimo dia por Edson Luiz, círculos militares espalhavam. Veja você o que eles falavam. O decreto do estado de sítio já está pronto e o presidente da República pode baixá-lo ainda hoje. Em Porto Alegre, o chefe da Casa Civil, ministro Rondon Pacheco, confirmava que o governo estava pensando na medida. Em Brasília, o presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, Onestino Guimarães, era caçado por policiais do DOPS até o forro da igreja de Santo Antônio, onde os estudantes estavam reunidos. No Rio, o clima de terror podia ser medido pelas notas militares. Só o Exército, na véspera das missas, soltou 3, uma de manhã, outra à tarde e a última já de madrugada. Eles advertiam: o Exército não foi treinado para estudar para estudar não foi mesmo, né? O Exército não foi treinado para atirar nos estudantes, mas nos inimigos da pátria. 2. As autoridades não permitirão atos públicos após as missas. 3. Os pais e responsáveis devem conservar seus filhos afastados de tais manifestações. No último comunicado, o general Ciseno Sarmento, comandante do 1º Exército, lançava um estranho alerta. Os serviços de segurança do estado da Guanabara alertam a população carioca que os comunistas e agitadores profissionais programaram para hoje, no curso das cerimônias religiosas, a Operação Mártir, visando a fabricação de mais cadáveres para servirem de bandeira aos seus já desmascarados propósitos de agitação social. Acautere-se, pois, o povo ordeiro e laborioso do Estado.
estavam querendo quebrar o pau, né? A Uni também lançou sua nota, onde, atrás de uma retórica belicosa, pedia calma. Depois de denunciar a infiltração de agentes dos órgãos da repressão, o que chegou a ser interpretado como uma alusão aos líderes do calabouço, o que queriam programar manifestações para depois das missas, o longo comunicado recorria ao exemplo vietnamita, indefectível na época, para dizer que o processo era longo. Se uma organização coesa, firme e sólida é que podemos só com uma organização coesa, firme e sólida é que podemos derrubar nossos inimigos, da mesma maneira que o povo vietnamita derrota hoje o imperialismo e a ditadura militar do Vietnã do Sul. Mas da mesma forma que a luta do povo vietnamita tem sido árdua, a nossa, sem dúvida alguma, também o será. Foi nesse clima de apreensão que o Rio foi dormir para acordar para a primeira missa do sétimo dia pela alma de Edson Luiz na Igreja da Candelária. Algumas pessoas, porém, ficaram acordadas até a madrugada, como o vigário do Rio de Janeiro, Dom José de Castro Pinto, que se reuniu com o deputado Márcio Moreira Alves, o advogado Marcelo Alencar e as lideranças estudantis em lugar secreto. Só poucos sabiam que era o apartamento da jornalista Tereza Cesário Alvim. Eles tomavam todas as precauções para que nenhum incidente pudesse ocorrer durante e depois das cerimônias religiosas. Enquanto isso, o Exército e a PM entravam de prontidão. O governo estadual decretara ponto facultativo nas repartições e também feriado bancário. Veja você, feriadão, porque o clima estava tenso mesmo. O comércio foi aconselhado a não funcionar. A partir das 6 horas da manhã, as tropas do primeiro Exército, da PM, do Corpo de Fuzileiros Navais, começariam a ocupar os pontos estratégicos da cidade. No capítulo 4 da parte 3 desse livro, vai se revelar o que só 6 meses depois se descobriu. O Paraçar, uma esquadrilha de paraquedistas da aeronáutica, havia recebido ordem nesse dia para executar pessoas que, do alto dos edifícios, jogassem objeto nas polícias. Sem saber disso, centenas de pessoas tranquilamente se dirigiam cedo para a Candelária. Veja você, os caras tinham autorização para, do alto de prédios, da forma mais covarde possível, abater manifestantes que, ok, reagiam de forma violenta, mas não é desse jeito que um Estado democrático, e definitivamente não vivíamos um Estado democrático, deve agir com oposição, com um protesto que descambe para a violência. O tempo, naquele contexto, era pesado, o tempo era difícil, o tempo era de sentimentos, de posições afloradas. Tudo isso vai ficando claro que a coisa desembocaria em dezembro em algo que já estava sendo urdido desde janeiro, como vimos nesse capítulo, que o 13 de dezembro poderia ter sido transferido perfeitamente para o dia 1º de abril de 1968. Mais um belíssimo capítulo do livro 1968, a aventura, o ano que não terminou, a aventura de uma geração de Zunir Ventura, que estamos lendo aqui no canal. Quer ler os anteriores? Tem aqui a playlist, venha ler com o Costa, estão lá todos os vídeos que já lemos. Na próxima live a gente continua aqui. Agora eu volto para conversar com a galera que é só do Clube de Membros, e você que é do Clube de Membros está vendo esse vídeo, esse corte depois, não vacile, entre no Clube de Membros e assista ao vivo, porque aqui é a rapaziada, gente fina, elegante, sincera. Muito obrigado, eu termino com o clássico, é nóis.